Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos nessa casa de luz e paz. Sintam-se acolhidos, sintam-se abraçados. E para que a gente inicie o nosso estudo desta noite, que a gente vai seguir então no estudo conforme a programação desse ano, né? Do Livro dos Espíritos, não de forma sequencial, mas levando alguns temas que a gente julga ser importantes. Tá? Então, quem tem também o seu Livro dos Espíritos pode estar trazendo, pode estar consultando em casa depois. Tá? Então, queridos irmãos, vamos fazer a nossa conexão com Deus nesse momento, fechando os nossos olhos do corpo físico, deixando as nossas mãozinhas sobre as pernas e pensando nesse Deus que é Pai, que é Mãe, que nos criou e que nos guia. E lembrando as palavras de Jesus que disse: vós sois a luz do mundo. Quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja o sol ou o candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles entornos dos quais resplandece. Se nós cumprimentarmos, pois, a lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo, auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquisições sem proveito. Vós sois a luz do mundo. Exultou-no o Mestre Jesus. E a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Que assim seja. Essas lindas palavras estão no livro Fonte Viva, que foi ditada por Emmanuel a Chico Xavier. Então, queridos irmãos, o título de estudo desta noite se chama Crueldade. A princípio, quando tive o conhecimento do tema, de certa forma fiquei um pouco intrigada e fiquei pensando, para que falar de algo que não é bom, que não deveria existir entre nós, filhos de Deus encarnados aqui na Terra. Mas, de certa forma, tive curiosidade também em procurar, no Livro dos Espíritos, para saber se Kardec realmente questionou os espíritos sobre esse assunto crueldade e o que os espíritos trouxeram como informação sobre esse tema. Então, a primeira questão que eu encontrei foi a 295. E a pergunta é a seguinte: que sentimento anima depois da morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? E a resposta dos espíritos foi a seguinte: se são bons, eles perdoam, segundo o vosso arrependimento. Se maus, é possível que guardem ressentimentos do mal que lhes fizestes e vos persigam até não raro em outra existência, em outra encarnação.
Deus pode permitir que assim seja por castigo. E Miramês também nos ajuda a compreender essas palavras, dizendo assim, que depois do túmulo, o sentimento que animam os que ofendemos, se esses ofendidos forem espíritos inferiores, aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus, não conhecem as leis divinas, são do quê? De vingança, de ódio, de violência, de perturbação, né? E formando, na medida do tempo, até uma obsessão, né? Que precisa ser tratada, precisa ser vencida através da oração, da fé em Deus e do nosso pedido, né, de coração. Se os ofendidos forem espíritos elevados, o que vai acontecer? Eles vão nos perdoar e vão até orar por nós para nos auxiliar também na chegada dessa luz. E ele também nos traz o seguinte: o mal não dá trégua aos que geram um ambiente de discórdia, mas somente depois que os espíritos do mal sofrerem, só depois que os espíritos do mal sofrerem, as consequências dele é que mudam de ideia. Então todos nós vamos ter a lei do retorno, onde chegará para nós tudo aquilo que plantamos, seja do bem ou seja algo do mal, né? E em consequência disso, esses espíritos que são maus também passam por tribulações, né? Por provas na vida, daquilo que fizeram de errado, e aos poucos, com toda essa trajetória de vivência, eles conhecem sim o bem e vão mudando, assim como nós também mudamos na trajetória das nossas vidas. Se a gente parar para analisar só essa vida, que é o que a gente tem consciência, a gente fazendo uma análise, a gente pode perceber por nós mesmos o quanto a gente mudou, né? O quanto a gente melhorou, o quanto a gente buscou e está hoje aqui buscando essa melhora, né? E também, né, são mais algumas questões que também traz o mesmo tema. Por incrível que pareça, lá em 1857, Allan Kardec estava a perguntar aos espíritos sobre a crueldade. E essa pergunta, 752, ela diz assim: podemos ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? E os espíritos, então, eles respondem: é o próprio instinto de destruição no que ele tem de pior, porque se a destruição é às vezes necessária, a crueldade jamais o é. Ela é sempre a consequência de uma natureza má, né? Então, se a gente for até o dicionário e procurar o significado dessa palavra, o que é crueldade, né? É uma resposta emocional indiferente à dor do nosso próximo. Então a gente vê o nosso próximo em uma situação difícil, a gente é indiferente, a gente não se mexe para fazer algo para ajudar, né? E é o prazer de ver o semelhante sentindo dor, né? Sentindo dificuldade e simplesmente, né, não auxiliar. Então Miramês ajuda também a gente a entender essa questão, né? Então ele fala assim: podemos e devemos separar o instinto de destruição da crueldade. Porque muitas vezes a gente vê catástrofes que acontecem no mundo e a gente pensa, por que Deus deixou isso acontecer? E a gente se questiona, né? E é isso que ele diz assim, que essas catástrofes elas acontecem porque precisa fazer o quê? Uma limpeza, né? Tanto do termo físico quanto do espiritual do planeta. Então, podemos e devemos separar o instinto de destruição da crueldade, que nasce a parte dos sentimentos, sem disciplina, que desconhecem o amor. Aconselhamos aos companheiros, já dotados de certa compreensão, capazes de discernir o bem e o mal, que analisem seus atos e façam calar a maldade dentro de si. Porque quando a gente cala isso dentro de si
dentro da nossa cabeça, né, que comanda o nosso coração, as nossas atitudes não vão mais ser de crueldade. Se a gente alimenta, né, o amor no nosso pensamento, é o que o nosso coração vai sentir e é dessa forma que a gente vai se expressar. Se porventura ela se tenta dominar, apagando no seu peito, onde vibra a mola da vida física, substituindo a maldade pela caridade, pela fraternidade, pelo carinho e pelo trabalho no bem. E ele coloca ainda também, está chegando a época do desaparecimento dos instintos inferiores que ainda existem. E aqui eu comecei a receber aquela resposta da pergunta que eu me fiz inicialmente quando li o tema do nosso estudo de hoje, né? Que chegará o momento em que a crueldade não mais existirá nesse planeta. E o marco de luz desse desaparecimento foi Jesus Cristo, que subiu para os planos resplandecentes. No entanto, o seu amor nos deixou como herança e maior patrimônio de vida. Qual foi a maior função de Jesus estando aqui na Terra? Ele veio trazer a lei divina para nós. E a lei divina é o amor. Então ele veio para mostrar que todas essas atitudes, elas devem, com o passar dos anos e das nossas vivências, serem retiradas das nossas ações, né? Do nosso dia a dia. A feição má do homem está se apagando, tomando novas feições, para que no futuro se converta em pura fraternidade. Não podemos duvidar da mensagem do Cristo, que cada vez mais se encontra crescendo dentro de cada criatura. Nada se perde, tudo se transforma em todo o plano da vida. O que fazer das nossas possibilidades? O que escolher? Ter uma boa ação? Seria a resposta correta, né? Façamos o que fizemos os apóstolos do Senhor. Lutar para combater cada vez mais, tá? Cada vez mais as nossas imperfeições. E também, seguindo nesse mesmo raciocínio, procurando a resposta sobre essa pergunta, a questão 753, ela nos diz: por que motivo a crueldade é o caráter dominante dos povos primitivos? Então, para quem já aprendeu um pouco de história ou gosta de história, já deve ter ouvido, né, muitos relatos. E se a gente pega a própria história do Brasil, né, falando da escravidão, que é um dos nossos karmas do povo brasileiro, né, quanta crueldade existiu naquela época, né? E com certeza os espíritos não deixam Kardec sem resposta, né? E a resposta é o seguinte: entre os povos primitivos, como os chamas, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos animais e, como não têm outras necessidades além das corpóreas, cuidam apenas da sua conservação pessoal. É isso que geralmente os torna cruéis. Além disso, os povos de desenvolvimento imperfeito estão sob o domínio de espíritos igualmente imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou arefazer essa influência, né? Então, 1888, parece bastante tempo, mas é bem próximo, né? Os nossos irmãos negros eram escravizados, trabalhavam sem direito nenhum. E muitos sofreram para que hoje a gente tivesse essa evolução e tivesse os direitos, principalmente os direitos trabalhistas que nós temos hoje, né? E complementando ainda essa questão, o progresso vem de Deus e nele o Senhor faz vibrar algo mais de amor, de modo que no avançar dos povos eles deverão encontrar a necessidade de viver no bem com os seus irmãos em caminho.
a gente também sabe que muitos conflitos estão dentro das nossas famílias, dentro das nossas casas, né? E essa é a função, para que a gente consiga se entender e consiga evoluir junto. Precisamos ter olhos para ver as coisas de Deus na sua devida harmonia. Se o espírito foi criado simples e ignorante, o seu despertar lhe custa caro. Ele passa por perfiadas experiências e em cada uma delas sofre as consequências do que elas apresentam, mostrando a alma que deve lutar para vencer as qualidades inferiores e adquirir a plenitude de vida, que é o amor. Então, é por essa razão que não podemos condenar ninguém, meus irmãos, porque nós fomos criados por Deus simples e ignorantes. Passamos a nossa evolução lá no reino mineral, depois passamos pelo reino vegetal, pelo reino animal e recebemos esse espírito que pensa, que raciocina, que ama. Então nós também passamos por todas essas imperfeições e de certa forma fomos cruéis também, mas aproveitamos as oportunidades do aprendizado, do conhecimento para evoluir. E hoje nós estamos, de certa forma, vivenciando tudo isso que a gente passou. Mas procurar ajudar todos aqueles que estiverem em nosso caminho e que temos condições de amar, porque todos passamos pelos mesmos caminhos da chamada brutalidade, pelos mesmos erros e distorções. Jesus sabe que todos se encontram na terra para se educar. Cometem faltas, com certeza, todos nós cometemos. Agradecemos ao Mestre por nos revelar essa verdade e nos ajudar a quê? A compreender mais de perto essa filosofia divina, que é o amor. Temos mais duas questões que nos esclarecem também, que é a 754, que é a seguinte: a crueldade não decorre da falta de senso moral? Então, muitas vezes a pessoa é tão elevada em termos de conhecimento e não tão elevada em termos morais? E a resposta dos espíritos é a seguinte: dizem que o senso moral não está desenvolvido, mas não que está ausente, porque ele existe em princípio em todos os homens. É esse senso moral que os transforma mais tarde em seres bons e humanos. Ele existe no selvagem como o princípio do aroma no botão de uma flor que ainda não se abriu. Então, o senso moral está em cada um de nós. A consciência divina está em cada um de nós. Mas, de certa forma, como diz a questão, ela está, digamos, adormecida. E falta uma pessoa com um pouco mais de conhecimento, um pai, uma mãe, uma professora, um educador, um amigo, a nossa família, alguém que nos auxilie a tirar esse véu que cobre o nosso rosto e que não faz, atrapalha enxergar esse amor que é Deus, E Kardec, ele ainda complementa, o pensamento dele nessa questão. Ele diz assim: todas as faculdades existem no homem em estado rudimentar ou latente. Está lá, pulsando, E se desenvolvem segundo as circunstâncias mais ou menos favoráveis. O desenvolvimento excessivo de uma impede ou neutraliza as outras. Ou seja, se eu estudo muito e tenho muito conhecimento, eu vou, de certa forma, não deixar aquela parte moral se sobressair, E se eu também evoluir muito moralmente, não ter conhecimento, eu não tenho como transmitir, não tenho como ajudar. E é esse equilíbrio que muitas vezes nos falta. E é esse mesmo equilíbrio que a gente precisa procurar, entre a moral e a inteligência, para que a gente possa viver de forma melhor, E eliminar todas esses rudimentares da nossa existência.
E Miramês, então, também nos fala nessa questão seguinte: o tempo, como sendo as mãos de Deus, tem o poder de acordar as forças divinas dentro das criaturas. Linda essa frase, vou até repetir para vocês. O tempo, como sendo as mãos de Deus, tem o poder de acordar as forças divinas dentro das criaturas. Somos filhos de Deus, somos co-criadores, somos uma cópia dele. Então tudo que é dele, tudo que é amor, está dentro de cada um de nós, né? E cabe a cada um de nós acender essa luzinha e principalmente, que é o mais difícil, deixar ela sempre acesa. A gente fala muito na casa sobre o evangelho no lar, né? Que a gente sempre diz que o evangelho no lar é o quê? É uma luz acesa lá dentro da nossa casa, que a gente deve sempre orar em família, rezar juntos, né? E isso tem que ser algo constante que a gente diz uma vez por semana, mas deve existir, né? Porque a luz, ela vai se apagando se a gente não alimenta. O amor dentro de cada um de nós, ele se apaga se a gente não alimenta. As boas ações, se a gente para de fazer, ela se apaga dentro de cada um de nós. E, queridos irmãos, a crueldade também, quando a gente deixa de praticar, ela se apaga dentro de nós. E ele também fala: isso não é esquema dos homens, é programa de Deus. Todos os povos têm o senso moral, mesmo os primitivos. No entanto, nesses últimos, ele é dominado pelo ambiente agressivo dos instintos inferiores, pelas paixões materiais, pelo interesse das coisas passageiras, né? Então, existe uma ligação somente à matéria, ou seja, qual que é o instinto animal? Sobreviver, se alimentar e procriar. A gente já passou por essa fase. Então, muito dos resquícios pode ficar em cada um de nós. E a gente tem que estar detectando e trabalhando isso também, né? Não podemos entender que se deve eliminar o perverso, porque também nós passamos por essa fase. Então, queridos irmãos, a gente se depara com situações em que a gente se revolta. Porque queira ou não queira, a gente vê situações de crueldade hoje ainda. Mas a gente tem que entender que esse abençoado Filho de Deus, que erra, também é filho do nosso Pai. Só que no trajeto da vida dele, o que aconteceu? Ele tomou decisões mais erradas do que acertadas. E a gente não deve recriminá-lo. Eu sei que é difícil sim. Por exemplo, para uma mãe que perde um filho por assassinato, né? Mas, como eu disse, se a gente orar, se a gente pedir que Deus nos abençoe e nos ilumine, a gente vai conseguindo, aos poucos, rezar até por aqueles que nos fazem ou nos fizeram mal também. E na questão 755, Allan Kardec pergunta então: como se explica que nas civilizações mais adiantadas existam criaturas às vezes tão cruéis como os selvagens? É isso que a gente acabou de falar, né? Como pode hoje em dia a gente ver tantas pessoas fazendo coisas boas, ajudando, e a gente tem que conviver com pessoas que agem de forma selvagem? E os espíritos não deixam Kardec sem resposta. E ele nos diz o seguinte: da mesma maneira que numa árvore carregada de bons frutos existem os temporões. Elas são, se quiseres, selvagens, que só têm da civilização aparência, lobos extraviados em meio de cordeiros. Os espíritos de uma ordem inferior, muito atrasados, podem encarnar-se entre homens adiantados com a esperança de também se adiantarem. Mas, se a prova for muito pesada, a natureza primitiva reage. Então, a gente traz a carga da outra vida, a gente é colocado dentro de um ambiente, de uma família que tem toda a estrutura psicológica, moral para nos auxiliar,
e muitas vezes a gente não aproveita essa oportunidade. Mas Deus é soberano e é Pai. E Pai sempre dá uma nova oportunidade para os seus filhos. De reencarnar, de viver uma nova vida e tentar eliminar, né, aquela inferioridade que ainda está no seu coração. E Miramês, então, ele nos diz: sempre encontramos seres cruéis no meio dos povos civilizados. Isso ocorre pela bondade de Deus, permitindo que espíritos primitivos reencarnem no meio de outros elevados para aprenderem com os bons. Assim como podem reencarnar espíritos atrasados no meio dos adiantados. A razão nos fala que o inverso é real, objetivando o adiantamento espiritual das almas. Em um colégio, não existe somente alunos bons, inteligentes e esforçados. No meio deles, há muitos que se encontram começando o aprendizado. E com esses, os professores devem ter maior carinho. Por quê? Porque são doentes que precisam de remédio, disse Jesus, né? São os doentes que precisam de remédio, não aqueles que estão sãos. Então é a essas pessoas que a gente deve dispor o nosso carinho e o nosso auxílio, né? Então, devemos descobrir a nossa posição na escala da vida e nela permanecermos com fidelidade às leis, aprendendo dos nossos maiores e ensinando aos que se encontram dependendo de nós com humildade e amor, né? E quando a gente fala nesse fato da gente estar conhecendo com alguém que sabe mais e ajudando quem precisa de nós, né? A gente lembra da posição de pai e mãe, né, com relação à humanidade. Quanto é importante quando o pai e a mãe detectam na criança uma atitude de crueldade. Para ele pode ser, de repente, uma brincadeira, né? Mas é função de pai e mãe estar na altura do filho e dizer: meu filho, né, isso não convém, isso não é correto. Não maltrate esse bichinho, né, porque ele é teu irmão também, numa esfera inferior, mas ele é teu irmão. Né? Não destrua a natureza, não estrague as árvores, né, que são pequenas coisas que a gente pode, desde a infância, detectar nas crianças essa tendência. Né? E é muito importante que a gente tenha essa visão antes, digamos, da adolescência, né? Porque é nessa fase que a gente consegue, digamos assim, tem mais facilidade em moldar. Né? Pensar assim nas crianças como uma esponja, né? Que até essa idade eles conseguem receber e absorver aquilo que a gente está informando. E quando passa dessa idade, o espírito, ele acopla quase que totalmente ao corpo físico, e todas aquelas lembranças, principalmente as lembranças que não são mais muito próprias das outras encarnações, elas se sobressaem. Né? Muitos pais dizem: mas meu Deus, meu filho chegou na juventude, fez 21 anos, ninguém pode mais com ele. Por quê? Né? Porque lá, na primeira infância, faltou, né? Faltou você se abaixar, ficar na altura do seu filho e conversar com ele, explicar para ele. Né? Porque a gente também pode explicar e a gente educa aqui na casa espírita brincando. E eles entendem. No palavreado deles, e eles entendem. E eles podem contar para vocês, pais, ó, lá, né? A professora falou isso, a tia falou isso, explicou isso dessa forma, de uma forma lúdica, onde eles entendem. Mas eles não deixam de brincar também, né? Que é bem importante. E a nossa última questão, que fala sobre a crueldade, é a questão 756. E ela diz o seguinte: a sociedade dos homens de bem será um dia expurgada dos malfeitores? Será que um dia a gente vai ter a alegria de não ver, né, não presenciar, não ouvir, não saber de nenhuma notícia de crueldade na nossa cidade, no nosso estado, porque não no mundo todo? E aqui também, queridos irmãos, eu senti um alívio e uma resposta à minha pergunta. E os espíritos dizem o seguinte:
a humanidade progride. Esses homens dominados pelo instinto do mal, que se encontram deslocados entre os homens do bem, desaparecerão pouco a pouco, como o mau grão é separado do bom quando joeirado, mas renascerão em outro invólucro. Então, com mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens um exemplo nas plantas e nos animais, que o homem aprendeu como aperfeiçoar, desenvolvendo-lhes qualidades novas. Pois bem, é só depois de muitas gerações que o aperfeiçoamento se torna completo. Essa é a imagem das diversas existências dos homens. Então a gente vai sim chegar um momento em que esse homem velho vai morrer. E quando eu falo homem velho vai morrer, eu quero dizer que aquilo de mal que existe dentro de cada um, aos poucos a gente vai eliminando. Não necessariamente a palavra que vamos eliminar, que todos eles irão desencarnar, não. E quando eu falo homem, eu me refiro a toda a humanidade. Então chegará o tempo em que toda a humanidade vai retirando, através da sua vivência, o mal do seu coração. E também, Miramês complementa aqui dizendo assim: a humanidade progride constantemente. Se dizemos que os espíritos maus nascem no meio da sociedade, para dos bons receberem exemplos de dignidade, também afirmamos que onde haja muito endurecimento, eles são retirados para lugares com mais se afinem por sentimento. Então, quando um espírito está encarnado aqui na Terra e ele tem várias chances de progredir, e ele não corresponde, o que acontece? Nós não regredimos, mas nós podemos retornar a mundos inferiores à Terra. E lá sim ele vai vivenciar, algo talvez não tão bom quanto aqui na Terra, e aí ele vai aprender. Aí ele vai ter a oportunidade de estar encarnando aqui novamente. E assim por diante, queridos irmãos, quando a gente chega numa evolução espiritual, onde o bem toma conta de nós, a gente vai subindo para esferas mais superiores, para mundos mais superiores, que são bem diferentes do mundo físico onde a gente vive hoje, Então, onde o amor é ofertado com carinho e não é aceito a dor, impõe meios duros e amacia a alma para depois compreender e que aprendeu com a cordialidade, a fraternidade e o carinho. Então fica a pergunta, por que falar em crueldade? Porque a gente só elimina do nosso coração aquilo que a gente conhece. E se a gente não tem aquele hábito de, ao deitar na nossa cama, refletir sobre o que a gente fez durante o dia, fica difícil a gente saber se a gente está errando ou se a gente está acertando. Por isso, queridos irmãos, que para mim, eu acredito que para vocês, depois vocês vão refletir, foi importante eu estudar sobre esse tema e trazer ele hoje para vocês também tirarem as conclusões, avaliarem, cada um, o que eu posso fazer para melhorar, quem eu posso ajudar a melhorar nesse sentido. E as últimas palavras então de Miramês nos diz: observamos no campo a lavoura. Os agricultores escolhem as sementes boas para melhor plantio e melhor colheita. Essa seleção atinge também os animais e chega ao homem. Com as bênçãos de Deus, tudo melhora, tudo cresce para a vida e para a luz. Essa purificação nos custa caro muitas vezes. No entanto, esse caro passa a nos ser
alegria. Por quê? Depois da conquista da luz, a felicidade é eterna dentro de cada um de nós, porque Deus estará em plenitude. Ele já está, mas Ele estará em plenitude dentro de cada um de nós. Eu trouxe uma prece que fala sobre ação de paz. Eu gostaria de compartilhar ela com vocês. Então, o Espírito Emmanuel, no livro Urgência, através então da mediunidade, de Chico Xavier, escreveu certa feita esta mensagem que diz ação de paz. Então a gente falou, tanto sobre crueldade, sobre como eliminar ela das nossas vidas, e eu acho que é importante a gente falar de paz. Falar sobre a nossa paz íntima, falar sobre a paz aonde estivermos e também a paz no nosso planeta, na nossa escola chamada Terra. E a mensagem então diz assim: a aflição condensada é semelhante à bomba de estopim curto, pronta a explodir a qualquer contato esfogueante. Indispensável saber preservar a tranquilidade própria, de modo a sermos úteis na extinção dessa ou daquela dificuldade. De certo que, para cooperar no estabelecimento da paz, não seria lícito interpretar a calma por inércia. Paciência é a compreensão que age sem barulho, em apoio da segurança geral. Refletindo com acerto, recebe a hora de crise sem qualquer ideia de violência, porque a violência sempre induz ao estrangulamento da oportunidade de auxiliar. Diante de qualquer informação desastrosa, busca revertir-te com a serenidade possível, para que não se transformes num problema, pesando no problema que a vida te pede resolver. Não afogues os pensamentos nas nuvens do pessimismo, mentalizando ocorrências infelizes que provavelmente jamais aparecerão. Evita julgar as pessoas e situações em sentido negativo, para que o arrependimento não te coroa as forças do espírito. Se te encontras diante de um caso de agressão, não responda com outra agressão, a fim de que a intemperança mental não te precipite na vala da delinquência. Pacifica a própria sensibilidade, para que a razão te oriente os impulsos. Se conservas o hábito de orar, recorre à prece nos instantes difíceis. Mas se não possui essa bênção, medita suficientemente antes de falar e agir. Os impactos emocionais de qualquer parte surgem na estrada de todos. Guarda, por isso, a fé em Deus e em ti mesmo, de maneira que não te afastes da paz interior, a fim de que, nas horas sombrias da existência, possa a tua paz converter-se em abençoada luz. Importante que, a busca pela paz, não venhamos a ser causadores de desordem e violência, criando um ambiente de paz na própria intimidade. Poderemos colaborar numa ação efetiva para que a paz reine em nosso lar, primeiramente, e depois possa se estender mundo afora. Se uma pessoa estiver permanentemente em paz, o mundo à sua volta se beneficiará com essa atitude. E se a paz mundial ainda não é realidade em nosso planeta, façamos paz em nosso mundo íntimo. Essa atitude só depende de uma única decisão: a sua, a minha e a nossa.
a decisão de termos a paz íntima dentro de cada um de nós. A sua paz interior é capaz de neutralizar o ódio de muitas criaturas. Se você mantiver acesa a chama da paz em sua intimidade, então podemos acreditar que a paz mundial está, sim, queridos irmãos, bem próxima. Porque, na verdade, a paz do mundo começa no íntimo de cada um de nós. Uma boa noite a todos, que assim seja.